Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ConsciencioCast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial na noite de hoje, o Djalma Fonseca. Mas antes gostaríamos de passar alguns avisos iniciais, que esse podcast é um oferecimento da ACIP e também queríamos agradecer aqui a CCA Imóveis que nos cede esse espaço maravilhoso. Então estamos aqui também com o Alexandre, hoje aqui como um dos anfitriões. E já queremos passar a palavra para o nosso convidado de hoje, Djalma. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. A gente... Imagina, é um prazer a gente estar aqui para poder compartilhar um pouco das nossas experiências, essa vivência, né, cara? Sim. Fundamental isso na vida. Inclusive, Djalma, a gente, no episódio retrasado, a gente trouxe aqui o Alexandre para conversar um pouco com a gente. Ele falou um episódio inteiro sobre a experiência de quase morte. A gente até comentou com o pessoal aí que a gente iria trazer uma pessoa com um relato bacana, um relato impactante de EQM, né? Sim. Então, pessoal, essa pessoa é o Djalma, a gente não tinha falado o nome ainda, né? A gente deixou um mistério aí. Mas então a gente queria primeiro, assim, Djalma, passando a palavra para você, saber um pouco de você, quem é o Djalma, um pouco da tua trajetória e já pode contar aí um pouco do relato do que aconteceu com você, como que foi a tua EQM. Muito bom. Eu sou do Rio de Janeiro, né? E a minha família é de uma família de ferroviários. A gente sempre gostou dessa coisa de transporte, né? Nossa família sempre foi muito voltada para mecânica e eu sempre quis ser aviador, desde criança. Na verdade, eu queria muito ir para a Marinha também. Então, minha primeira opção era ir para a Marinha. E, na sequência, obviamente, ser aviador. Aqui, aviador era uma coisa assim, parecia tão distante, mas eu consegui. Entrei para a Ipcar, eu tinha 13 anos, porque minha mãe era professora, eu aprendi a ler muito cedo. Com 4 anos de idade eu já sabia ler e escrever. Minha mãe não tinha com quem me deixar, ela me botava na pré-escola de manhã, que quase nem existia isso, no jardim de infância. O povo achava ela meio maluca porque ela me botava na escola. E à tarde eu ia para a escola que ela era diretora, assim, era perto da favela da Catacumba, no Rio de Janeiro. Sim, eu tenho 60 anos, então você imagina como o Rio de Janeiro é completamente diferente do que é hoje. Muito tranquilo, você podia andar de janela aberta, né? Era outra era. Mas o que acontece? Eu, por causa de estudar muito cedo, comecei a vida muito cedo e com 13 anos eu já estava no segundo grau. E o segundo grau, justamente, passei para a Ipcar e fui para a Ipcar. E são 7 anos de formação, 3 anos em Barbacena e 4 anos em Pirassununga. Os 3 anos em Barbacena você não voa. Comecei a voar aos 17, antes de tirar a carteira. Olha só que interessante. E é da aeronáutica? Da Força Aérea Brasileira. Da Força Aérea Brasileira. Aí comecei a voar. Ali você aprende a voar, aprende o beabá. E durante a formação você aprende até a fazer o que a Esquadrilha da Fumaça faz. Voo de ala, voo de instrumento. Né? Em 200 horas você aprende muita coisa. E eu fui selecionado, dentre aqueles que se formaram, que na minha turma se formaram 116, eu fui selecionado para aviação de caça. E 50 de nós íamos para a aviação de caça, e esse treinamento da aviação de caça é um treinamento super, vamos dizer assim, seletivo também. Então fui para Natal, Rio Grande do Norte, estava em Natal, e nessa época... Agora, se você fosse perguntar assim, poxa, mas do ponto de vista da espiritualidade, como é que você era? Cara, eu sempre fui... tive muitas experiências, assim. Eu tinha muita clarividência quando era criança. Eu via espírito, né, como diz o outro. I see dead people, como diz. Né? Eu era mais ou menos que nem aquele cara do Sexto Sentido. Né? E a tua família era de qual religião? Assim? Meu pai minha família é católica, assim, mas é um católico, aquele católico light, que não é todo brasileiro. Aquele né? Católico carioca, né? Que faz tudo, né? Tem um pouco de tudo misturado. Tem um pouco de tudo misturado. Tá. Então tinha gente espírita também na família, espírita de tudo que é jeito, espírita de Umbanda, espírita de kardecismo. Então havia uma abertura para se falar dessas coisas. Eu nunca tive dificuldade de falar com meu pai, com a minha mãe. Meu pai tinha as percepções. A gente, quando eu era criança, não conversava muito sobre isso, mas eu conversava muito com a minha mãe e minha mãe falava assim, seu pai percebeu uma coisa parecida. E a gente batia muito nas percepções. E isso sempre me deu uma noção de que eu não comecei aqui e que eu não termino aqui nessa vida, né?
que a vida humana é uma coisa passageira, tá certo? E a gente é muito mais velho do que isso. E isso eu já sabia. Isso para mim não era uma questão de acreditar ou deixar de acreditar, é coisa da vivência de criança. E não veio da família, isso era uma coisa mais E inata. não veio assim, da criança, era meio inato meu, sabe? Eu já saía do corpo, eu tinha aquelas experiências de voar, sabe? Eu tinha muito sonho de voo, eu tinha muitas essas coisas, tinha muita catalepsia projetiva. Quem sabe o que é isso? É essa coisa da gente não conseguir se mexer. Entendeu? Uma hora que você. Paralisia você do sono. Paralisia do sono. Você fica preso na cama. No início eu achava aquilo horroroso, mas depois, quando eu descobri que dava para sair do corpo, aí eu achei que eu gostava. Quando tinha catalepsia, eu já sabia que eu ia conseguir volitar, eu ia conseguir sair do corpo. Então, isso eu já tinha, antes mesmo de passar pela EQM. Mas quando eu cheguei nesse momento, né, todo mundo que tenha um objetivo na vida, que é um objetivo maior do que simplesmente uma coisa mais material, e eu já tinha isso, eu já tinha noção de que eu vim para esse planeta para fazer alguma coisa. Entende? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, em determinado, naquele momento ali, foi um momento crítico, um momento de confronto com essa minha realidade que estava por vir, vamos dizer assim. E uma pressão, assim, uma coisa, o momento da minha EQM foi uma pressão, uma coisa super forte. E a gente hoje sabe que isso tem ondas do passado, coisas que a gente fez, né? O que a gente é hoje é fruto do que a gente já fez, né? Então, é bem simples isso. Mas determinados momentos são momentos que a gente pode fazer ajustes, grandes ajustes. E eu senti que alguma coisa de muito sério ia acontecer comigo. Minha mãe sonhou também que eu ia morrer. E eu estava sentindo aquela proximidade da morte. Mas isso você já estava lá na Já Força Aérea, já estava... Eu tinha 21 anos. E detalhe, com 12, eu falei para a mamãe, mãe, eu não passo de 21 nessa vida. Eu sabia que eu não ia passar de 21 anos. Que coisa. Coisa muito louca isso, cara. Eu falei, pô, mas... Isso é intuitivo, você não... Intuitivo, não tinha nenhuma razão para razão. isso. Minha mãe não falou assim, a besteira, meu filho, porque ela sabe que quando eu falava essas coisas, era das minhas percepções, assim, né? Ela até respeitava muito as minhas percepções, porque eu via as coisas aconteciam, tinha uma coerência entre as minhas percepções, entre a minha sensibilidade, né, naquela época e os acontecimentos na vida humana normais. Então minha mãe me ouvia nisso. Aí ela ouviu, ficou um pouco chocada com aquilo, mas falou, vamos ver, né, o que vai acontecer até lá. E aos 21, ela começou a sonhar, e ela veio, meu filho, você tem que fazer alguma coisa, eu tô achando que você vai morrer, eu sonhei com você no caixão mais de uma vez, não sei o que é isso. Eu falei, não, mãe, deixa de ser, olha que eu tô sentindo. Se você tinha falado isso com 12 anos pra ela, deve ter marcado, né? Ela ficou esperando, pô. A mãe ouvir isso, não. Não é uma coisa, né? Vai que ele tá certo, né? Vamos cuidar. E aí, cara, eu fui sentindo aquela aura e até no momento do meu acidente, até vamos dizer assim, 20 minutos antes do meu acidente, eu poderia ter evitado. A maioria das pessoas me pergunta assim, por que você não evitou? Quando você sente aquela onda das coisas que vêm do passado, se você fugir, parece que piora. Sabe? Tem coisas que se você fugir, aumenta a criticidade. Então, você precisa enfrentar aquela realidade, entende? Com 21 anos, eu resolvi enfrentar a realidade. Eu falei, eu vou enfrentar isso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou enfrentar isso. Tá, mas você já voava nessa época? Voava, cara. Eu voava... Era o quê? Quantas horas por dia? Eu voava 3, 4 horas todos os dias. Naquela época, eu já estava fazendo missões de ala, né? Comecei a fazer voo de ala no Chavante, que é um jato. Né? Já estava voando no Chavante, que é o jato que voa Mach 8, né? Uma responsabilidade grande para um garoto de 21 anos, né? Pode continuar. Pois é. É engraçado você falar isso, porque minha mãe, quando eu estava para me formar, ela me deu um carro. Olha, só para você ver esse negócio. Ela me deu um carro, né? E aí, quando eu me formei, a gente recebe, eu preparei todo o meu uniforme, a gente recebe uma ajuda de custo para montar o uniforme. Eu peguei aquela ajuda de custo, dei de entrada e paguei um carro para minha mãe. Mas só que para eu dar de entrada e pagar o carro,
Eu não tinha 21 anos naquela época, eu não podia fazer aquilo, não podia fazer aquela operação. Precisava da autorização da minha mãe. Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer uma surpresa se você quer que eu faça? Aí ele falou, mas cara, aí eu fui lá pedi para o comandante, falei, pô, o senhor pode assinar para mim, seja fiador, alguma coisa? O comandante foi lá e falou, cara, olha, claro que eu assino. Pô, a gente está botando não sei quantos milhões na mão do cara com 20 anos, vocês não querem botar, sei lá, não sei quantos mil, pô, tá louco. Eu dei essa responsabilidade que você falou. É uma loucura, né? Botar na mão de um cara de 21 anos. Mas existe um treinamento, um protocolo de disciplina, de segurança. E tem outra, né, Djalma? Quando o cara já traz isso aí de outras vidas, aí já não, com certeza eu trago isso da minha vida anterior. Eu não vou comentar quem é, mas eu era piloto na vida anterior, morri na Segunda Guerra. Abatido por um alemão. Mas não vou falar quem é. Mas assim, não precisa falar o nome, mas você já identificou a personalidade, sabe quem você foi. Sei quem fui. Nessa última vida eu sei quem fui. Abatido por um alemão. Abatido por um alemão. Inclusive, quando eu fui para Natal, eu fui e dormi nos mesmos lugares que essa personalidade estava. Sem saber. Sem saber. Isso também trouxe à tona tudo isso. Que coisa. Essa personalidade esteve em Natal, voava em Natal. Não era brasileiro. Tudo que eu posso dizer. Mas assim... Uma baita sincronicidade. Não, uma baita total sincronicidade. Aquilo tudo é que trouxe. Por que era isso? Não é porque aquilo evocou, vamos dizer assim, aquele passado todo para a gente poder resolver. Porque quem está ouvindo pode achar, poxa, mas isso é uma coisa ruim. Não tem nada de ruim. Não tem nada de ruim. As aparências enganam. O conteúdo, é lógico, que as coisas podem ser impactantes. Às vezes tem algum sofrimento, porque houve sofrimento em todas as vidas da gente, mas o importante é o resultado, o resumo, o objetivo, o aprendizado e como você fica. Os efeitos daquilo em você, que eu vou comentar mais tarde. E aí, eu estava lá, uma das frases que mais me chocou, que mais me impactou, foi no dia que o oficial de operações estava lá e falou assim, olha, não se iludam. Nós somos todos assassinos profissionais. Aí bateu para mim de um jeito, sabe? Falei, pô, eu não sou assassino profissional, cara. Entendeu? Aí aquilo deu um choque, um Tem que estar preparado para isso a qualquer momento nessa função, né? Tem que estar preparado para isso a qualquer momento. Eu fiquei pensando, mas eu não penso assim, eu não tenho esse... E você sente aquela aura toda daquele processo. Mas aí, seguindo adiante, fui vendo no dia do acidente mesmo, eu percebi que aquilo ia acontecer naquele dia. Eu falei, não vou sair de casa hoje. Aí recebi o telefonema de uma amiga muito amiga da família, da gente. Tudo. Hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, não, mas hoje eu não tô me sentindo muito legal. Eu falei, mas, pô, você só fica aqui em Natal só esse ano. E você não vai vir no meu aniversário? Eu falei assim, então eu vou no seu aniversário. Aí eu já desconversei, porque eu já sabia que ia acontecer alguma coisa se eu saísse, entendeu? Então eu já procurei tirar a responsabilidade dela para não achar que era a responsabilidade dela ter me chamado no aniversário dela, tá certo? E não era mesmo, né? Porque o processo todo ao redor de mim era da minha situação, da minha vida, da minha condição. E nós fomos... Mas peraí, deixa eu só voltando um pouco. Foi nessa viagem que você ficou no mesmo hotel dessa personalidade, não? Não era na viagem, ele não era num hotel, era na base aérea. Ele tinha um alojamento naquela... Mas era nessa mesma viagem? Eu estava morando em Natal. Ah, você estava morando. Eu estava morando em Natal. Eu estava morando em Natal para fazer esse curso, né? Uhum. Eu fui para lá em dezembro, e isso já era março. Foi logo no início. Desculpa, mas que ano isso? 1984. Vai fazer 40 anos agora ano que vem. No ano que vem. 40 anos da minha QM. E aí o que acontece? Eu estava lá fazendo esse curso e era esse aniversário, falei, não vou poder deixar de ir. Então, um amigão meu parceiro, que é o 01 da minha turma, o Balator, ele foi comigo. E eu contei mais ou menos assim para ele do que eu estava sentindo, mas eu não contei tudo assim, porque ainda fiquei preocupado que ele estava indo comigo. E a gente foi de moto, junto, né? E a gente teve um acidente de moto. Esse acidente foi numa região assim que tem pouca iluminação
tem uns trilhos de trem cravados no chão, sabe? E tinha muito acidente, justamente porque tinha muito acidente ali. Era o final de uma avenida que terminaram, não fizeram o final da construção ali, né? E aí o que eu fiz? A gente veio já cansado depois da festa, não era tão, nem era tão tarde, mas e eu também nem estava a tanta velocidade assim para você achar, né? Eu estava até com certo cuidado, nem deixei meu colega levar. Ele queria levar, eu falei não, deixa eu levar porque, né, se acontecer alguma coisa, eu sou responsável, né? Não vai ser ele que vai ser o responsável. E aí, mas cara, quando nós estamos naquela descida assim, né? E para mim, você olhava assim e era uma reta. Para mim era uma reta. Você ia chegar direto na rodovia. Era Natal são 3 avenidas grandes que desembocam na rodovia, mais ou menos que nem Foz, tá certo? Foz é assim também. Avenida Paraná e etc. E elas desembocam na BR-277 lá na ponta. E essa BR é a BR que serve Natal e dali você vai ao longo do a BR-101, né? Bom, e eu tô crente que eu ia na BR-101, então eu tava vindo o quê? 70, 80, não tava indo uma descida. Só que quando você olha, aquilo vira uma trilho de trem, aquilo acaba e é uma ruazinha pequenininha de paralelepípedo. E eu já tinha passado ali antes. Só que eu esqueci. Naquele dia eu esqueci, estava tranquilo. Quando eu vi aquilo, em cima ali de noite, freiei, tentei passar na coisa, mas não consegui. Bati provavelmente com a minha perna num daqueles trilhos cravados e tive uma fratura exposta. Caí no chão, mas na fratura exposta eu peguei uma coisa chamada gangrena gasosa. O importante de tudo isso é o seguinte: foi uma fratura exposta e eu peguei gangrena gasosa. Gangrena gasosa é super incomum. Só dá em época de guerra ou com fezes de animais. Entendeu? Mas esse troço é que nem botulismo, uma bactéria super agressiva. Se cair na corrente sanguínea, um abraço. Dificilmente você morre. Então, como eu não sou porcelana chinesa, eu sou aqueles copos de barro ruim, que quando cai no chão, quebra a asa, mas continua inteiro, entendeu? Então, bicho ruim é assim mesmo. Então, entendeu? Então, não quebrou a asa, mas ficou, né? Mas ninguém acredita. Mesmo quando eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, eu contei pro cirurgião que fez uma cirurgia que eu tive nos Estados Unidos mais tarde. Ele perguntou: você teve gangrena gasosa? Eu tive. Qual foi o tratamento lá? Não, septicemia de gangrena gasosa. Ele olhou para mim: septicemia é infecção generalizada, não sabe. Ele olhou para mim: qual tratamento vocês estão fazendo lá no Brasil? Não, eu falei: tratamento normal. Nem consegui fazer câmara hiperbárica, porque a câmara hiperbárica da Marinha estava fechada naquela época do meu acidente. Mas aí o que aconteceu? Tive um acidente, fui levado para o hospital, o INPS, da época, não era INSS, era o Valfredo Gurgel. Fui atendido no Valfredo Gurgel, fiquei lá 2 noites, que isso era de sábado para domingo, domingo para segunda. Na segunda-feira, eles me transferiram para o Hospital da Base. Quando chegou no Hospital da Base, que eles abriram, ainda estava sujo, entendeu? Aí eles se escovaram, limparam, fizeram outra cirurgia, limparam tudo, mas eles perceberam que eu estava com uma infecção. Me puseram no avião e mandaram para o Rio, porque no Rio tem muito hospital melhor, tudo, mas na verdade também eles já estavam achando que eu ia morrer. Falei: bom, se tiver que morrer, deixa ele morrer no Rio, né? Mas pra gente não ficar. Mas então, até esse momento da cirurgia, você, assim, teve o acidente, mas estava consciente, estava lúcido. Estava sabendo tudo que estava acontecendo, estava sabendo tudo que estava acontecendo. Você não, na hora do acidente, não perdeu consciência, desmaiou? Eu lembro pouca coisa, porque acidente é uma coisa assim, você fica com imagem. Injeção enorme de adrenalina também. Muita adrenalina, então eu lembro de eu deitado no chão, eu lembro de eu falar, lembro do momento, lembro de coisas assim, mas eu não tenho uma linha ininterrupta de memória disso aí, entendeu? Sim. Mas na hora do acidente, foi a fratura exposta ali, mas estava tudo... A fratura exposta, eu deitado no chão, não conseguia levantar. Quando chegou o pessoal que atendeu a gente, atendeu numa Fiorino, eu ainda lembro disso, e aí eles conseguiram me botar para dentro da Fiorino e me levar pro hospital. Basicamente isso que eu lembro, entendeu? Agora, coisa interessante, minha mãe registrou o dia que eu comecei a andar.
que foi dia 24 de março de 1964. No dia 24 de março de 1984, eu parei de andar. 20 anos depois. Exatamente, eu andei. Nem mais um dia, nem menos um dia. O que isso significa? Não sei, mas é uma coisa bem interessante. Só me deram 20 anos de bípede aqui. Agora eu sou monópede. Com quantos anos a personalidade anterior? Morreu com 44. 44. Eu já estou com 60, então já passei do... já estou com vantagem sobre ele em termos de idade. Entendeu? Bom, mas outra sincronicidade impressionante mesmo, né? 20 anos exatos. Não, e ele começou a voar aos 21. E eu parei de voar aos 21. Entendeu? Impressionante. É impressionante também. A própria gangrena que ele falou lá que... Só dá em época de guerra. Também é outro processo que... É um negócio super que na época de guerra volta justamente do meio do... nada a ver. Exatamente. Nada a ver em tese, né? E aí, o que aconteceu? A minha EQM, ela não foi no dia do acidente. Porque como a infecção generalizada vai te tomando aos poucos, eles me escovaram, aquela coisa toda, limparam bastante. De segunda, na terça-feira de manhã, que era o dia 27, na terça-feira de manhã eles estavam me transferindo para o Rio. Nessa transferência eu comecei a sentir que aquilo ia me dominar de alguma maneira, sabe? Sabe que você sente que você está ficando doente de uma coisa violenta, igual você pega uma gripe muito forte que vai te derrubar? Então, eu percebi que aquilo, eles me dando oxigênio no voo, aquela coisa toda, eu falei, esse negócio vai me derrubar. Isso foi o que me fez entrar em coma. Aí eu entrei em coma. Quando eu cheguei mais ou menos umas 11 horas da manhã, eu entrei em coma. Eu não lembro mais de nada, mas a entrada do coma eu me lembro. A entrada no coma que é o início da minha EQM. Na entrada no coma, foi assim, foi engraçado que eu fui perdendo. A gente que lida muito com hipóxia, a aviação faz você lidar muito com oxigenação ou falta de oxigenação cerebral por causa do G. Eu tomei muito G, 10G, 8G, 9G na cabeça. A gente, por causa aquelas curvas, né, que vai... Toda acrobacia que você faz com o avião, qualquer acrobacia que você faz com o avião... Cada G é uma força da gravidade. É uma força da gravidade. A gente puxa 6G é mole. 6G a gente puxa 100 macacão anti-G. Quando a gente voa no Chavante, a gente voa com o macacão anti-G que aumenta a capacidade em 2G. Ele são bexigas de ar que tipo, é uma calça, tipo uma calça de cowboy, só que ele tem algumas bexigas que você liga num compressor de ar. Quando aumenta o G pressiona uma bola, essa bola abre uma válvula e essa válvula infla essa válvula permite inflar o seu macacão. Então, a única coisa que eu conheço da aviação, de tudo que você está falando, eu tenho alguma familiaridade com isso, de assistir Top Gun. Né? Aí agora lançou no passado o novo Top Gun lá do... inclusive Top Gun saiu depois disso. Depois disso. O lançamento e aí mostra eles fazendo esse treinamento para aguentar os 10G. O lançamento do primeiro Top Gun foi 2 anos depois da minha EQM. Do teu acidente, olha. Foi 2 anos depois da minha EQM. O Tom Cruise tem exatamente a minha idade. E aí, o que acontece? Eu cheguei no Rio, a entrada no coma é uma coisa bem interessante. Estava falando de hipóxia, né? Então eu estava acostumado a sofrer hipóxia. Como é que é isso? Começa a dar G, de repente você perde a visão periférica, sabe? A visão vai ficando... O ar vai ficando escuro aqui assim, porque e a visão vai ficando em túnel até que apaga. Você não desmaiou ainda, mas você não está enxergando nada. Entende? Porque um resquício de lucidez ali ainda. Não, você está lúcido, você está completamente lúcido. A primeira coisa que você perde é a visão. Você ainda está lúcido, está sabendo tudo que está acontecendo, mas você não enxerga nada. Porque a quantidade de oxigênio no cérebro não permite que o seu sistema visual esteja funcionando, entendeu? Aí se você pressionar o abdômen e jogar sangue, aí começa a enxergar de volta, entendeu? Você faz
e aquilo se enxerga de volta. Você grita às Já vezes. aconteceu assim, isso? várias vezes. Aí você tá no meio de uma manobra, e você faz e acende a luz. Técnica mesmo, então. É técnica mesmo para você aguentar mais G. Então essas são técnicas que a gente aprende e a gente faz. Então, sabendo disso, eu já sabia, à medida que foi diminuindo a minha oxigenação cerebral, como é que aquilo foi acontecendo. A primeira coisa que perde realmente é a visão. Então eu perdi a visão. Aliás, a primeira coisa que perde é a capacidade de se movimentar. Eu fiquei naquele estado cataléptico, né? Você não consegue mais movimentar o corpo. A última coisa que eu lembro que eu falei foi, eu pedi para a enfermeira ajustar a minha perna para ficar numa posição melhor, porque estava dolorido. E quando ela botou no lugar, aí eu relaxei, aí eu comecei a entrar no coma. Aí perdi a visão, né? Perdi a capacidade de movimentar, perdi a visão. E aí a última coisa foi a audição, assim, fica aquela coisa distante. No fundo, assim. Lá no fundo, daqui a pouco as pessoas falando que estavam aqui do lado, parece que está lá longe, lá longe. Aí sumiu. Aí sumiu, você perde o contato completamente com o mundo físico, né? Aí nessa hora, fiz uma visão panorâmica, assim, uma revisão de todos os pensamentos, sentimentos, todas as emoções que eu tive e todas as interações com as pessoas durante toda a minha vida. Que era 21 anos, até que foi rapidinho. Olá, Alexandre. No episódio dele, ele contou alguns relatos que acontecia essa visão panorâmica mesmo. Só que é uma visão, muita gente fala em imagem, né? Eu não tive imagem nenhuma, foi só pensamento. Eu fui revisando os pensamentos. Lembrança, cara, completa. É uma coisa assim, e é de trás para frente, né? É ao contrário no tempo. E aí você vai fazendo uma espécie de balanço, sabe? Fui vendo os encontros humanos, eu vi a importância dos encontros humanos. De certa maneira, eu vi, naquele momento, dava para saber a importância que aquelas pessoas tinham na minha vida, coisa que a gente normalmente não sabe, entende? Durante, você não dá aquele valor enquanto está acontecendo. Você não sabe quem que eram aquelas pessoas dentro da sua estrutura, mas naquele momento eu sabia, entende? Aí já é uma visão mais ampla. Uma visão muito mais ampla. Eu já estava provavelmente mais... Não é só a lembrança, então é a lembrança junto com um significado maior ali. Eu devo ter expandido a minha vamos dizer, percepção, né? Já estava num estado mais expandido do que a lucidez humana comum, do que o cérebro humano. O cérebro humano tem uma certa limitação. A gente é muito mais que o cérebro. Nessa hora, dá para ver claramente que eu era muito mais que o meu cérebro. Então, eu comecei a perceber todas essas coisas. E aí, fiz o balanço, falei assim, nossa, eu não aproveitei bem, cara, os encontros humanos, principalmente os encontros humanos, eu dei pouco valor a isso. Né? Fiquei pensando, se eu tivesse outra chance, eu iria valorizar mais as relações e os encontros e isso humanos. Quando você fala assim, se eu tivesse outra chance, você já estava pensando com uma certeza íntima que você ia morrer mesmo. Nessa hora. Mais ou menos, certeza íntima de que eu ia morrer. Ali uma sensação gostosa, muito prazerosa de morrer. Morrer não é ruim. É doce morrer no mar, como diria como diria nosso amigo, né, Jorge Amado. Então é doce morrer no mar. Isso dá uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de alívio que a gente tem quando a gente entra no sono? Multiplica por 1000, que é isso que você sente. É um alívio do corpo humano. O corpo humano é uma coisa muito pesada. É uma carga pesada que a gente carrega para lá e para cá. E a gente não se dá conta. A gente já está acostumado com ela. Mas que é praticamente uma prisão, né? O corpo humano. É como se fosse uma prisão. Agora, um ponto interessante você comentar, que acho que a própria visão panorâmica dele até é mais rara, porque das que eu já estudei, é muito mais visual do que o seu processo, o que é muito legal, porque... algumas até a visão panorâmica ela pode ser até múltipla, né? Você pode ver várias cenas ao mesmo tempo, mas tudo numa ordem também. O tempo é complexo, o tempo né? É complexo aí. O tempo é complexo. Então, muito legal a tua visão. Agora, você chegou a perceber também, você falou das interações humaas, mas você teve alguma percepção das emoções dos outros ou foi mais assim, você... Você vai ver, eu já vou na hora da visão panorâmica, percebi as emoções dos outros, exatamente. Em resposta às minhas. Isso. Percebi exatamente isso. E aí eu percebi que, poxa, eu podia ter aproveitado as situações de uma maneira melhor. Eu não percebi muito as emoções dos outros e as relações que eu poderia ter aproveitado, não aproveitei. Então, as relações humanas são muito importantes nesse sentido. Foi isso que fechou para mim ali. E fiquei com
uma sensação de incompletude. Deu uma sensação de incompletude, sabe? Mas naquela hora que deu isso, que eu estava assim, uma reflexão profunda, né? E eu senti uma expansão. Aí aquela expansão que eu estava aumentou mais ainda. Então eu senti a presença de duas consciências assim, e que me fizeram uma expansão assim enorme, mas uma expansão muito grande. Então eu saí daquela reflexão para uma sensação de completude. Eu estava com uma sensação de incompletude e fiquei com uma sensação de completude. E aí a mensagem, assim, que não tinha palavra, não tinha corpo, né? A gente estava num estado, vamos dizer assim, um estado mental, um estado de, sabe, de interação profunda. E aí ele falou, e eu percebi que eu conhecia muito aquelas duas consciências, entende? Que eram muito... Aquelas eram próximas, assim, irmão, mas é porque eu conhecia muito mesmo. Conhecia muito consciencialmente, assim, conhecia muito espiritualmente, entende? Aquela interação. Era Como se fosse uma amizade multimilenar, assim. Exato, uma amizade multimilenar, uma consciência que te conhece profundamente. E que você não associou especificamente a ninguém, assim, era uma coisa mais... Eu tenho algumas hipóteses. Eu acho que uma dessas pessoas eu conheci nessa vida e a outra eu cheguei muito perto dele no Chile. Entendeu? No Chile. Cheguei muito perto dele, mas eu não tive a oportunidade de conversar. Eu acho que é uma consciência muito mais avançada que eu, está em outro nível, em outro estágio, e a gente já teve muitos contatos anteriores, e ele voltou naquele momento ali. E eu acho que ele era uma pessoa física. E os dois eram pessoa física. Não eram espírito. Vivas. Eles eram vivos. Eles eram vivos. Os dois Então, eram provavelmente vivos. estavam fora do corpo. Eles estavam fora do corpo naquela hora. Isso é um outro ponto muito raro, né? Porque você geralmente encontra parentes falecidos, ou mesmo que o pessoal fala do ser de luz, né? Que é o tipo de amparador, né? O benfeitor extrafísico. Agora, pessoas fora do corpo já realmente é uma raridade. Né? E isso você coloca assim como uma situação que é o que você estava percebendo ali no momento. Na hora eu não sabia, eu imaginei que eles eram espíritos, que eles já tinham morrido. Mas depois, no encaminhamento da vida, eu passei próximo dessas consciências, muito próximo dessas consciências. E eu acho que eles são conscientes. São pessoas vivas, consciências intrafísicas, pessoas ainda humanas, pessoas humanas. E aí tem todo um capítulo do Chile, que é um capítulo à parte, daria para a gente falar muitas horas aqui só sobre já isso. já fica o convite aí para uma segunda edição aí da entrevista. Posso te contar uma série de coisas que a gente viveu no Chile. E em função até da relação com esse processo. Mas naquele momento, aí o que acontece? Eu não lembro o que aconteceu desse momento para o momento do retorno. Mas aqui passaram-se 18 horas. Entre isso e aquilo foram 18 horas. Quantos milênios do outro lado? Cara, muita coisa deve ter acontecido, porque eu voltei muito diferente dessas 18 horas. Voltei assim muito turbinado dessas 18 horas. Pra você ter uma ideia, só fazendo assim um resumo, para você ter uma ideia do que eu vivenciei. Eu tive 9 cirurgias em emergência. O meu curativo, ele era diário e com anestesia geral, porque você tinha que fazer debridação da área local. Eu parei de fazer debridação. Era, vamos dizer assim, fisicamente um sofrimento absurdo. Sofrimento emocional, zero. Zero. Entende? Então, fisicamente, e as pessoas que estavam perto de mim, que perceberam isso, elas percebiam essa mudança, entendeu? Mais de 2.000 pessoas foram me visitar no hospital. 2.000 pessoas. Aquilo foi uma atração. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi uma atração absurda, assim, porque naquela época eu participava participei durante um bom tempo de uma religião japonesa também, e era conhecida no Brasil também. E os meus colegas de turma, e as pessoas da família, e as pessoas que sabiam, aquilo fez uma mobilização muito grande das pessoas. E isso deve ter ajudado também na tua Isso tudo tem relação né? com o processo. Isso tudo tem relação com esse ajuste
com essas consciências do passado. Agora um detalhe, você então estava lá expandido com aqueles dois seres, Perfeito. e ali você... O que mais que aconteceu? Você ficar naquele estado de não comunicação... Não, aí, perfeito. Aí, o que acontece? De não comunicação, não, de comunicação profunda, mas sem palavras. Sem palavras. E aí ele pergunta pra mim assim, você quer viver ou quer morrer? Ah, foi feita Aí, a não, pergunta, então. A pergunta foi feita. Aí, não, mas sabe o que eu perguntei pra ele? Eu vou lembrar disso aqui? Se eu for lembrar disso aqui, eu quero voltar. Se não, você diz o que é melhor. Tava lúcido, né? Tava muito lúcido. Tava muito Foi esperto, foi esperto. Vou lembrar? Vai lembrar, então posso voltar. Bela sacada, né? Aí a pessoa pergunta assim, mas você não perguntou se ia voltar com uma perna do outro? Não, e não interessava. Se eu lembrasse daquilo, eu podia voltar sem perna nenhuma. Sem braço. Entendeu? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Você colocou só essa condição, então. O resto não importa. O resto, Me adapto. Não, só diz o que é melhor que a gente faz. Agora, isso é um ponto muito positivo também, porque eu vivo brincando lá quando eu falo sobre EQM, que a frase mais falada da EQM é você não pode ficar aqui, você tem que voltar. E todo mundo esperneia, né? Porque tá expandido, tá numa sensação de paz Não dá vontade de absoluta. voltar, não. Não quer voltar, não quero voltar. Não, você tem que voltar. Agora, quando dá a opção, você quer voltar, é um outro passo também muito importante, mostra que a tua vida já tinha todo o encaminhamento Sim. e todo um processo pessoal muito positivo. Foi Né? isso que eu tinha comentado no início. Eu sabia que eu tinha uma coisa para fazer. Cheguei ali, olhei. Aí, quando eu tive aquela visão inicial, eu falei, não, se eu tivesse chance de reajustar isso aqui, por isso que eu falei, eu vou lembrar disso aqui, me dá de volta que eu ajusto um monte de coisa. Eu já vi com um monte de coisa para fazer o ajuste, entendeu? Sim. Mas aí quando você fala assim, eu volto se eu puder lembrar disso aqui. Isso. Você pode ampliar um pouco mais o que é esse lembrar disso aqui? Pois é. O que causou em você que fez você querer voltar lembrando daquilo? Olha só, eu observei o nível evolutivo daquelas consciências, entende? Eu observei que eu era muito mais do que meu cérebro físico, e aquilo ficou muito claro para mim, de uma maneira muito profunda. Eu observei que as pessoas todas que eu poderia me aprofundar na história que todas as pessoas que eu encontrei tinham comigo. Eu podia fazer aquilo durante a vida física. E qual seria a outra vida física? Eu ia voltar já pronto com aquilo ali. Porque se eu fosse começar do início, eu ia ter que ficar com todo o restringimento para recuperar tudo aquilo. Se eu fizesse aquilo, era um tremendo passo que eu conseguia dentro da minha vida. Entende? E você, durante essa experiência, você teve rememoração dessa tua vida passada com o piloto ou isso foi depois? Não, essas foi tudo depois. Tudo depois. Muito depois, inclusive. É muito interessante o amadurecimento todo parapsíquico, o amadurecimento todo dentro desse processo. E você teve nessa experiência um vislumbre assim da tua programação existencial, do que você faria dali para frente, do que caminho você deveria, porque você falou que você voltou muito mudado, né? Sim. Você tinha uma noção clara de para onde você tinha que caminhar depois daquilo ou bastava essa ampliação? Interessante essa pergunta. Naquele momento, eu vi que fazer não é a coisa mais importante de uma programação existencial. O que fazer. Mas o conteúdo da sua execução é que tem importância. Então, quando a gente fala que o processo é mais importante do que o resultado, é mais ou menos isso, mas é um pouco mais embaixo do que isso. O conteúdo da execução é mais importante do que a execução em si. Então, tudo que a execução vai fazer, vai mudar a gente, vai mexer nas pessoas, vai mexer em mim, vai mexer no restante todo, isso é mais importante do que o que eu vou fazer. E outra coisa, é muito importante que eu esteja disponível para, vamos dizer, as reconfigurações de tudo, eu possa estar disponível, lúcido, para atender as necessidades que, porventura, eu fosse chamado. Djalma, fazendo uma pergunta até mais pessoal, você falou que eu poderia perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se eu souber responder, né? A limitação vai ser a minha resposta. Então não tenho dúvidas que você vai saber responder.
Pra quem não sabe, quem tá assistindo aí, você, depois dessa cirurgia, depois que você voltou da CQM, você teve uma perna amputada, certo? Tive. Mas na hora do acidente não tinha sido amputada ainda. Isso Não. foi ali durante essas 18 horas de cirurgia, né? Perfeito. O que eu queria saber é o seguinte: você voltou com toda essa carga, essa lembrança, essa noção, né, ampliada da tua vida, da tua programação existencial. Como que foi esse processo dessa ampliação que você teve, essa noção da tua programação existencial em relação às dificuldades de ter perdido uma perna, assim? Qual que é essa relação que você faz e aprendizados que você tirou Deixa eu disso? te contar a segunda parte da experiência, isso pode te ajudar a entender. O que acontece? Na minha volta, eu senti um restringimento muito grande. Eu estava numa condição de expansão consciencial, assim, nirvânica, que a gente chama, sabe? Aquela coisa de cosmoconsciência. Eu estava num estado... E aí aquilo foi... Eu fui reduzindo o escopo, né? Não parece que você se movimenta para lugar nenhum. Você simplesmente reduz o escopo e eu era o planeta Terra. Aí você, quando é o planeta Terra, o é assim, você está acoplado com todo o planeta Terra, com todas as consciências que estão aqui, vivas ou não. Então, naquele momento, eu conseguia andar pela história, olhar as coisas. A vida humana parecia muito caricata, a ciência humana parecia muito infantil, entende? Muito infantil, muito superficial. As percepções cerebrais muito restritas. E aí eu fui, né, reduzindo, e de repente eu era no hospital. Aí eu já sabia que meu pai não estava lá dentro, sabia o que meu pai estava sentindo do lado de fora, sabia quantas pessoas estavam dentro do hospital, onde minha mãe estava, qual ramal que ela estava, quantos tijolos tinha no hospital. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Não era você ir lá e procurar. Eu sabia tudo que tinha acontecido na cirurgia. Eu sabia todas as emoções, quem tinha feito o quê, quem tinha decidido o quê. Eu sabia que a minha mãe tinha decidido assinar, né, pela minha amputação e ela estava preocupada com isso. Sabia que ela estava num determinado ramal, num determinado quarto dentro do hospital, com algumas pessoas. De repente eu era o quarto do hospital. Aí ali dentro estava um enfermeiro, que eu sabia o nome dele, inclusive sei até hoje, que era Barreiros, e sabia que ele era casado, que ele tinha filhos, que tinha cachorro, sabia o que ele estava pensando naquela hora, eu sabia que estava preocupado que eu morresse ou que eu acordasse na oportunidade dele, sabia que ele tinha entrado no meu quarto, saído, sabia tudo isso. Aí, só deixa eu... Desculpa eu te interromper só rapidinho aqui. Você acha que a falta de uma perna faz alguma diferença? É. Não, e aí o que eu queria comentar é o seguinte, né? Que eu até nesse episódio que o Alexandre veio aqui comentar sobre a EQM, daí tem muita dessa discussão, assim, né? Ah, mas EQM pode ser uma alucinação, pode ser uma coisa do cérebro. E escutando um relato desse, fica difícil. Fica difícil de você, né? O nível de ampliação que você tem e qualquer informação que você fosse confirmar do hospital, batia. Não, e o duro não foi isso. Calma. Aí quando chegou, aí eu tomei aquela posição humana assim e entrei no corpo. Entrei no corpo num estado de paz estrutural. Estrutural, cara. Sabe? Aí o Barreiros levantou. Eu deitado naquela posição, aquele quarto era um isolamento, porque a gangrena gasosa é muito complexa. Eles tinham que criaram uma UTI num quarto separado, fizeram uma UTI lá para me manter isolado. E ele estava lá dentro do isolamento. Aí o Barreiros levanta, eu senti ele levantar, senti ele vir andando na minha direção. Quando ele chegou pertinho que ele ia abrir a boca, que eu sabia a hora que ele ia abrir a boca, eu falei, Barreiros. Aí ele tomou um impacto. Oi, será que esse cara acordou já? Como é que ele sabe meu nome? Primeiro impacto que ele tomou. Falei, Barreiros. Aí ele veio no ímpeto já para me contar que eu tinha sido amputado. Eu falei, calma, eu sei que eu fui amputado, vai ficar tranquilo. Caramba. Fica tranquilo. Mas eu preciso falar com a minha mãe. A sua mãe tá aqui no hospital, mas eu não sei o ramal. Mas eu sei qual é o ramal. Liga lá no ramal. Liga lá no ramal, tá? Discou e me entregou o telefone. Eu peguei o telefone, minha mãe atendeu do lado de lá. Eu falei, puxa, mãe, ainda bem que você autorizou a minha amputação. Que coisa. Impressionante. Impressionante. Ainda bem que você autorizou a minha amputação. Muito obrigado por ter feito isso.
Aí eu senti o alívio da minha mãe do lado de lá, né? Aí Porque você sabe a reação da mãe, ela pode falar, pô, você, o que você fez comigo? Enfim, a reação não é... Pode ser lógico, podia ser... a E preocupação, né? E nessa hora você ainda tava sentindo toda aquela expansão, assim. não daquele nível, tava com a lembrança da expansão. Já tinha um restringimento ali Já no tinha um corpo restringimento. físico, mas assim, Mas- você ainda tava com aquele... Eu tava. E eu posso te falar que aquela experiência, ela mudou a minha vida de um jeito que até hoje eu tenho resquícios daquela experiência. Faz 10 anos eu tenho um silêncio interior estrutural, mas só 10 anos eu tenho esse silêncio ininterrupto. Parecido com esse que a gente está sentindo agora. Isso é o meu íntimo, há 10 anos. Mas isso é uma parte do resultado dessa experiência. Eu consegui recuperar isso consegui recuperar estruturalmente isso dentro da minha vida de maneira ininterrupta depois de depois de 30 anos de trabalho com a minha autocognição. Não, e deixa eu fazer um comentário pro pessoal que tá assistindo, porque aqui, ó, vocês que estão assistindo aqui, vocês estão vendo o Djalma de lado, né? Eu tô vendo ele de frente aqui. Vocês não têm ideia o que é penetrante o olhar desse cara e essa paz que ele tá falando, que a gente tá sentindo agora, eu tô sentindo desde o momento em que o Djalma sentou aqui na frente e a gente começou essa conversa, eu tô sentindo essa paz, tá? Então não é exagero isso que ele tá falando, é isso mesmo, é impressionante. A sensação que eu tô nesse momento é impressionante. E isso tem relação com esse processo. Essa paz é a paz que está dentro daquela consciência que me acompanhou. Evolução é que nem Covid. Pega. Você pega. É inevitável porque pega. Isso que a gente faz uns com os outros é o processo evolutivo. Entende? Aquilo, as convivências, as interações humanas são as oportunidades de fazer isso pegar. Entendeu? Por isso a importância disso no início da experiência. Aí, olha só. Isso aconteceu, eu voltei naquele momento, tive todas essas coisas que eu te falei, 9 cirurgias em emergência, tudo, mas um estado... Isso foi o que aconteceu, essas 9 que você fala... Foram depois. 18 horas, foram depois Depois das 18 horas, quer dizer, foi... Depois da Certo. EQM. Depois da EQM, fiquei hospitalizado 3 meses e 1 semana. Foi durante esses 3 meses, essa cirurgia. Entendi. Durante muitos meses eu não saí nem da cama. Eu cheguei a pesar 28 quilos. Entendeu? Mas nesse estado que nós estamos aqui agora. Tranquilo, tudo em paz. Entendendo tudo. Os médicos, quando me levavam para a cirurgia, eles só me apagavam no último momento. Eles falavam assim, quando você está acordado, eu estou tão tranquilo que está tudo em paz. Então isso é energia, gente. Isso é o processo energético. Isso é que tem relação, vamos dizer assim, é isso que é assistência. Sabe? A assistência começa pela energia, porque isso é um mundo energético e a gente vai descobrir quem a gente é. A base disso, por isso que eu falei em autocognição, é a gente saber quem a gente é. Não interessa explicar para fora que tem vida depois da morte. Me interessa explicar para dentro que eu sou um espírito imortal. Entendeu a diferença? Uhum. Não tem que provar para ninguém isso. Entende? Isso é muito importante. Isso todos os episódios, esse é o 5º episódio que a gente tá fazendo aqui, né? E todos os primeiros 4, a gente sempre fez muita questão de enfatizar isso aqui. A gente tá fazendo um bate-papo, trouxemos aí alguns convidados, mas que a nossa intenção aqui nunca é ficar convencendo ninguém, né? Porque a gente sabe que esse impacto, As pessoas no final das contas, não adianta em nada. não adianta de nada. A gente fica A ideia não é entrar num embate. fica tentando defender A ou B. Não é isso, entendeu? A pessoa tem que ter a experiência dela. Porque, por exemplo, você falou o caso lá... Ela tem que ter a experiência dela. Depois da experiência dela, alguém vai te dizer que tem, que não tem, que você é o que você Fica não é. secundário isso, né? É secundário isso, cara. É secundário. Sim. Uma própria questão da autocomprovação. Você teve aquela expansão, volta sabendo... Isso eu já vi muitos casos, né? A pessoa volta, ela sabe, como você falou, o nome do enfermeiro, ela sabe a vida da pessoa, exatamente o que você falou. Então, essa noção, para quem é de fora, fala, mas isso
pode forçar uma explicação, mas no fundo quem passa por aquilo sabe o quanto que aquilo é transformador. E até eu vi, né, até eu comentei no episódio que eu tava aqui, uma mulher também que ela viu um amigo de infância que era radiologista no hospital. E ela viu também fora do corpo. E sabia onde ele estava, tudo. E falou, ó, fala pro fulano, meu Juan, tal, tal, tal. Então, a pessoa pode falar, como é que alguém descobre algo quando ela estava ali na cama, sabe coisas que nem os demais eles sabiam. Então, para nós é muito óbvio, mas para que seja importante o processo da autoexperimentação, né? Claro. Que é o fato que você teve. Não importa se alguém vai acreditar em você ou não. O que você vivenciou chancela toda uma base teórica que muita pessoa está aí tentando entender, né? Então, agora, esse processo que você vivenciou, você falou que levou 30 anos para se transformar, mas depois, quando você voltou para a tua vida cotidiana, assim, o que você sentiu de impacto de diferente, assim? Já te explico isso. Aí o negócio da amputação vai vir com isso daí. Então, fiquei 3 meses, uma semana hospitalizado. E durante a hospitalização, eu não estava nem... O meu maior objetivo era sentar no vaso, cara. Sentar no vaso é uma coisa maravilhosa. As pessoas não sabem como é bom você poder ir ao banheiro sozinho. Sentar lá e pronto. E você ter que ficar 3 meses na cama sem sair da cama é um horror. Eu falei, o meu sonho de consumo era esse, entendeu? Então eu não estava preocupado com... Por um lado, uma coisa banal, né? Por outro lado, você banal para quem não passa por isso, né? Aí, bom, aí passou isso aí, passou-se os 3 meses, uma semana eu fui para casa com a minha mãe. Eu estava acostumado a fazer as compras de casa, né? Eu dirigia, fazia as compras, carregava as compras, desmontava para minha mãe, né? Quando eu estava em casa. Eu estudei fora durante muitos anos, e quando estava nos finais de semana eu fazia isso. Geralmente fazia a compra ou de mês ou de semana e já arrumava tudo para ela, ajudava minha mãe muito nesse negócio. Chegava em casa e falava assim, não tem nada em casa. Opa, já é o ímpeto de levantar e pegar a chave do carro. Ele, pegar a chave do carro? Pô, eu vou dirigir. Você não vai no supermercado? Não vai poder carregar as coisas? Tu não vai no supermercado. Você não vai no supermercado, você não vai carregar as coisas, por isso mesmo que você não quer ir no supermercado. Você não quer ir no supermercado, você está com vergonha de se mostrar para as pessoas. Isso é autorreflexão. Você está com vergonha. Aí eu parei, né? E falei, o que eu posso fazer com isso? Né? Nessas horas eu sempre paro, faço uma espécie assim de meditação, de aprofundamento naquela condição, né? E aí eu tive uma inspiração. A inspiração que veio foi a seguinte: muita gente passa por esse planeta, gente avançada, passa por esse planeta e passa desapercebido. As pessoas não conseguem absorver o íntimo daquela pessoa ou coisas que aquela pessoa tem no íntimo. Todo mundo vai olhar para você. O que você vai fazer com isso? Aí, opa, já entendi. Minha missão agora vai ser visto. Claro que as pessoas vão olhar para você, né, com pena, mas é isso. Você vai ver o íntimo delas rapidamente também. Elas vão se expor quando elas fizerem isso com você. Você está se expondo e elas estão se expondo. É um momento íntimo. Público. Entendeu? Entendi aquilo com 21 anos. É profundo isso, né? Profundo. Falei. Aí, a partir daí, saí e falei, eu vou. Aí minha mãe ficou, você o quê? Falei, eu vou. Não tinha nem roupa, cara. Não tinha nem roupa que dava em mim mais. Entendeu? Você imagina, eu tava com, eu devia estar com uns 40 quilos só. Eu dei, porque... 3 meses no hospital. Eu fiquei 28 dias, que eu te falei, que chegou uma hora que a minha fisioterapia, eu não conseguia levantar o pé da cama, cara. O fisioterapeuta trabalhou muito comigo. Eu trabalhei muito para conseguir ficar em pé. Mal conseguia andar de muleta. 3 meses é o suficiente para atrofiar o corpo todo. Atrofia tudo. E não, eu tive muitos sangramentos, eu tive muitas hemorragias, e aquilo o organismo, a primeira coisa que ele consome é a musculatura. Ele consome toda a musculatura para poder sobreviver.
entendeu? Então eu virei assim, aqueles caras da Etiópia, tudo beldade perto de mim. Aí, cara, é uma loucura. Então, o que acontece? Saí e fui lá no tal do... Quem conhece do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro sabe o que é o Boulevard. Boulevard é um supermercado assim super on point, onde... E tava cheio pra caramba naquele dia, entendeu, cara? Aí eu fui me apresentei pra sociedade daquele... Depois daquilo, não tive mais vergonha de nada, entende? De me apresentar e assumir Cara, mas é aquela persona. Isso aconteceu quanto Em tempo função. depois do momento que você voltou pra casa? Até você chegar nessa percepção, nessa conclusão. 5 minutos. Depois que eu cheguei em casa. Demorou, então. Demorou. Eu cheguei em casa, o que eu contei pra você foi assim: não vou poder pegar o carro. Não vou Foi poder ali, fazer. assim, então, Ali. rápido nesse nível. Vambora, eu vou no Boulevard, sim. Eu vou com você. Você vai? Vou. Então vamos. E aí fui. E aquilo mudou, realmente. A partir dali, não perdi o medo Você completamente. não se permitiu nem um dia, então, Nem um minuto de auto-vitimização com isso. de auto-vitimização. Zero auto-vitimização. Eu sou totalmente contra a vitimização de qualquer natureza. Isso é uma das coisas dessa experiência também. É tudo sempre a nosso favor. Isso foi a meu favor. Porque a gente vê, assim, pessoas que têm algum membro amputado, assim, que de repente não passaram por uma IQM nesse nível de expansão e que ficam uma vida inteira lutando contra isso e com dificuldade de aceitar, né, essa situação, aceitar essa nova realidade. Você demorou 5 minutos para chegar nessa conclusão. Não, mas Graças à mãe que foi extremamente corajosa. assertiva. Não, minha mãe era fora da curva. Impressionante. Realmente, a mãe é muito fora da curva. Ah. Muito fora da curva. Em todos os sentidos, assim, como mãe, como professora. Minha mãe também é uma pessoa como professora foi assim, uma completista. Ela liderou 300 Ressomada já? mulheres. Ela é ressomada. Ela já renasceu. Ela não é dessomada, ela é ressomada na Finlândia. Ela renasceu na Finlândia. Lá com a turma da educação. Agora é bebezinho, deve ter 1 ou 2 anos. Esse nível de percepção que você tem das coisas, de ter acessado vidas passadas e ter essa... Isso tudo foi vindo num crescendo ao longo do nosso trabalho, que você conhece bem. Sim, mas essa experiência da IQM deve ter ajudado a abrir esse teu parapsiquismo, essa tua sensibilidade. O que me ajudou, meu parapsiquismo mental somático. Processo da cabeça. Entende? Isso me ajudou demais. Não posso dizer para você que eu não era inteligente. Realmente, meu pai é uma pessoa muito inteligente, minha mãe é uma pessoa muito inteligente. Então, minha herança genética, ela já é... E aparentemente seus pais investiram muito na tua educação também, né? Então isso ajuda também, investiram, né? Isso ajuda demais. Meus pais, meus tios, meus avós, todos... Esse incentivo à erudição, ao estudo, isso erudição, ajuda. Domínio de idiomas, essas coisas. Eu domino vários idiomas. Eu falo mais de 5 idiomas. Isso tudo também me ajudou. Japonês, por exemplo, aprendi em 15 dias. Como? Aí tem questão do passado também, com certeza. Isso aí. Mas isso também eu acho que é reflexo dessa experiência. As questões que têm relação com cognição, com aprendizado, isso acelerou muito o meu processo. Entende? Então, mistura a percepção parapsíquica com a absorção das questões. Eu acho assim, vou fazer um resumo. Basicamente, nós somos memória e autocognição. O que é autocognição? O tanto que a gente consegue absorver de toda a memória que a gente tem, porque a gente tem memória de tudo, mas a gente não consegue processar e vivenciar toda essa memória. Isso é a nossa capacidade autocognitiva, é isso que eu chamei de autocognição.
A minha autocognição cresceu muito ao longo desses anos. É isso que é o elemento que mais cresceu. E aí eu consigo acessar mais memória. Entende? Eu consigo lembrar mais do meu período intermissivo, do que eu fiz entre uma vida e a outra. O que eu fiz na última vida e o que eu fiz entre uma vida e a outra. Porque esse relato que você trouxe, né, de você ter uma lembrança de uma vida ali que você perdeu tua vida durante a Segunda Guerra, você nasceu em 50 e... Nasci em 63. Em 63. Foi pouco tempo ali, né, no intermissivo. 19 anos. 19 anos. Isso, para o que a gente tem de conhecimento, assim, é um tempo curto, né? Relativamente, os intermissivistas, em geral, têm 13 anos de intermissão. A média são 13 anos. Quer dizer, 13 anos se preparando para renascer. 13 anos se preparando para Na renascer. média. Na média. Eu tive 19. E eu sei que uma parte desse tempo eu trabalhei. Trabalhei como espírito comunicante. Espírito que se manifesta através do outro. Nessas sessões mediúnicas. Sei, inclusive, aonde que eu trabalhei. E com quem. Na Casa do Cinza. Olha, tem a questão que o próprio Valdo fundou com Chico Xavier, né? Não, ele fundou... Não, ele é antes do Chico. Foi Casa do do Chico, Cinza é antes do Chico. Ele tinha 14 anos. Foi o primeiro centro que ele mexeu. Foi aonde ele conheceu o Tal Mal e aonde ele conheceu o EM. É. O Tal Mal que me levou para lá. Vamos só simplificar aqui. O Tal Mal, que era uma consciência chinesa muito forte de energia. Exato. E o EM é uma consciência extraterrestre, um aspecto total de lagarto. Então, muitas pessoas viam na Casa do Cinza esse... Peraí, um espírito, mas que espírito que não é de um lagarto, quer dizer, é totalmente fora da curva e que funciona até hoje a Casa do Cinza, né? Funciona até hoje. É Uberaba, se não me engano, falou besteira. É Uberaba, né? É Uberaba, perfeito. Olha só. Quando eu estive lá, entrei na sala da Casa do Cinza e eu tive a retrocognição. Depois eu voltei e confirmei com o Valdo. Agora, uma coisa interessante é que, por exemplo, você falou que do que você teve depois que teve mais seu processo foi essa parte mental cognitiva. Perfeito. Mas, por exemplo, e em relação às... Você falou que na infância você já sentia, não vou passar dos 21, você já tinha várias percepções de sensibilidade, né? De parapsiquismo. Parapsiquismo eu já tinha bastante. Mas, além da parte cognitiva, teve algum outro segmento que você pode dizer, ó, eu percebi mais questão ou de energia, eu tive experiência fora do corpo, ou algum fenômeno em particular? Teve algo nesse sentido ou foi mais cognição? Eu sempre fui ectoplasta. Né? Essa energia mais densa, de né? energia mais densa. Sempre fui ectoplasta. E o Valdo, quando me conheceu, chamou muita atenção para minha ectoplasmia. Entendeu? Eu acho que isso é um outro elemento também que a experiência EQM me ajudou a assentar. A ectoplasmia tem dois lados, porque ela também desequilibra muito. E o que a experiência me fez? Me fez manter o equilíbrio com vamos dizer assim, os reajustes que eu preciso fazer, com todo o desassédio que eu preciso fazer do passado, que é muita coisa. Quem não sabe o que é desassédio, é um processo, vamos dizer assim, de reajuste, de encaminhamento das consciências mais ignorantes, né? Mais complexas, mais antagônicas, mais agressivas, etc. A ectoplasmia até faz sentido se a gente pensar o caso, por exemplo, da tua recuperação, porque oficialmente falando, seu corpo não aguentaria, você teria que ter partido ali naquela... Perfeito. Com a gangrena. E como não deu isso, ao que tudo indica, o teu corpo, a tua energia está mais forte. Tem uma coisa esquisita nas recuperações físicas minhas, são uma coisa meio esquisita. Você chegou a ter morte clínica, assim, no hospital? Não, morte clínica eu não cheguei a ter, não. Não tive foi só o processo não tive parada coma cardíaca, mas o que acontece? O meu coma, eu entrei no coma e eles deram, o que o médico falou foi assim, ó, 18 horas, porque o rim, essa bactéria, ela te mata de insuficiência renal, como se fosse um envenenamento. Então, antes da parada cardíaca, eu tenho uma parada renal. Com a parada renal, você tem falência total. Entende? Então, eu estava me encaminhando para falência total. Eu tinha 18 horas, no eu tinha limite, 22 horas, tinha 22 horas para me recuperar, para urinar. Se eu não urino
em 22 Entra na anos, falência múltipla eu do entro na órgão. falência múltipla. Djalma, eu tô curioso. Agora é o seguinte, isso aconteceu aos seus 21 anos de idade e ficou ali 3 meses se recuperando. Aí você tinha uma profissão ali que era dentro da Força Armada, lá das Forças Aéreas. E aí você... O que eu queria saber? Como é que foi o depois? O que você resolveu fazer da vida depois? Boa pergunta. E como que você chegou até a Conscienciologia? Eu tô muito curioso para saber como é que foi a tua chegada. Legal. Então, como é que foi isso? O que Porque aconteceu? até ali você não fazia ideia do que era Conscienciologia. Não existia Conscienciologia. Ah, sim. Em Tá certo, tá certo. em Nem 19 existia ainda. Em 1984, tinha o que ele tinha era o Centro da Consciência Contínua, Tá certo. que eu não conhecia. Uhum. Não conhecia o Valdo também, ainda. Em 84. Conheci o Valdo em 88. Já vou reduzir que foi em 4 anos do acidente, tá? Foi aos 25, então, que você Aos conheceu o 25 Valdo. eu conheci o Tá Valdo. certo. Exatamente. Aí, o que acontece? Quando eu saí do hospital em junho. Em julho, eu fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos para fazer a cirurgia de reconstrução em uma prótese. Fui fazer uma prótese nos Estados Unidos. Aí, enquanto eu fui fazer essa prótese, eu estudei japonês. Foi lá que eu estudei japonês. Eu estudei japonês, detalhe, em base de inglês. Essas 2 semanas, eu estudei japonês na base linguística do inglês, né? Tem uma coisa que deveria complexificar, mas até facilitou para mim. Eu posso explicar depois por quê. O japonês é uma outra parte, mas isso aconteceu logo em 1984, né? Em 84 e 85. Aí eu fui para lá, fiz essas cirurgias de lá, de reconstrução, fiz uma prótese, comecei a treinar com a prótese. Enquanto eu estava lá, fui ver o que eu ia estudar, comecei a estudar computação nos Estados Unidos. E aí, quando eu estava estudando computação na St. John's University, eu fiz alguns créditos na St. John's University, o cara da St. John's falou assim, ele viu o meu nível, pediu para eu fazer um SAT, que é tipo um Enem que você faz lá, ele viu minhas notas, aí falou assim, cara, eu vou te indicar para o MIT. Você não quer fazer o MIT? Eu falei assim, eu quero, só que o MIT é caríssimo. Aí eu comecei a olhar, calculei quanto que eu tinha de dinheiro, quanto que eu podia trabalhar e tal, não sei o que lá. Falei, pô, vou demorar 10 anos para fazer um curso de 5 anos, cara. Vai ser muito tempo da minha vida. E eu tava lá, eu comecei a acompanhar os pacientes terminais. Pacientes que a Força Aérea mandava daqui para lá, a Força Aérea e não só a Força Aérea, todos os pacientes que o Brasil mandava. Entende? Eu comecei a fazer uma tradução sussurrada pela ONU, né? Não lá dentro da sala da ONU, mas eu fazia um acompanhamento desses pacientes aí dentro do sistema médico americano. Eu conhecia bem o sistema médico americano, fiquei conhecendo a estrutura do sistema médico americano, que é diferente da estrutura do sistema médico brasileiro. Você precisa fazer um mapeamento, quando você leva, você tem que... Você quer consultar com aquele cara top ali, você não vai lá e marca uma consulta com ele. Você tem que saber fazer isso. Aí eu ia e acompanhava o paciente em todas as traduções e tudo. Então foram vários tipos de pacientes super complexos que eu atendi nessa época, né, acompanhando esse processo. Também porque a relação com a morte era uma relação muito tranquila. Então eu conseguia fazer isso de uma maneira bastante tranquila, né? Então isso foi uma das questões que mudou muito, né? Então eu fiz isso durante um tempo. Aí eu falei, pô, vou entrar no MIT. Falei, cara, vou voltar para o Brasil, vou fazer o ITA. Aí voltei para o Brasil e fiz o ITA. Aí fui para o ITA em computação, entendeu? Fui para o ITA fazer computação. Aí fiz computação. Quando terminei e me formei em 87, computação era um curso tecnólogo mais curto, super integral, super puxado em termos de horas, mas em termos de tempo ele era só 2 anos. Aí eu terminei esse curso. Em maio do ano seguinte, da minha formatura, o Valdo foi lá dar uma palestra. Aí eu comecei a estudar teosofia. Eu tenho que estudar alguma coisa que me ajude a entender, pô, cosmoconsciência, essas coisas. Mas tudo que eu lia era aquelas coisas assim, não, isso é coisa do guru, do mestre.
isso, não é nada disso. Tudo é muito mais simples do que isso daí. O povo gosta de fazer muita alegoria e de dizer que é muita coisa por causa disso, não tem nada a ver. Isso é da consciência humana, cara. Isso é da natureza humana, né? E aí, Uma pergunta, isso foi a famosa palestra que ele deu no ITA lá, uma vez, falando sobre os seres serenões, os seres que não renascem. Essa palestra você estava lá? não, a famosa dos serenões foi na Unicamp. Ah, verdade, verdade. Foi na Unicamp. Foi na Unicamp. Eu estava, sim, na palestra do Valdo, a primeira palestra que o Valdo deu no ITA. Foi muito interessante. E aí eu reconheci o Valdo, por quê? Porque chegou um cara na plateia e falou assim, era até um colombiano, falou assim, num portunhol, Valdo, você estava mentindo na época do Chico Xavier ou está mentindo agora? E aí o Valdo estava metendo pau falando de projeciologia, não sei o que. Você estava mentindo naquela época, eu estava mentindo agora. E o Valdo falou assim, eu estava mentindo naquela época e estou mentindo agora. Não existe verdade absoluta. Só existe verdade relativa de ponta. A gente vai descobrindo as coisas e vai melhorando. Se você quiser a verdade absoluta, a porta de saída é ali. Eu falei, Verpom, é isso aí. A gente não chamava de Verpom. Verdade relativa de ponta. Isso foi uma senha que me fez. Falei, aqui que é o lugar, aqui que é o negócio. Quando ele se posicionou daquela maneira, eu reconheci o Valdo, né? Eu reconheci o Valdo e reconheci o trabalho. E aí, isso foi maio de 88. Em dezembro de 88, o professor Wagner foi lá e deu os primeiros cursos de projeciologia, e aí eu fiz os cursos de projeciologia. No ano seguinte, em 89, eu virei voluntário, logo professor, né? Comecei um dos primeiros professores também. E aí, logo na sequência, você veio para Curitiba, então. E logo na sequência, eu vim para Curitiba e abri a filial da Curitiba. E a gente em Curitiba deu aula para mais de 17 mil pessoas, abriu 17 cidades no sul do Brasil. Foi um trabalho assim ininterrupto de vários meses. E nessa época você estava com o Rion, então? Nessa época eu conheci. O Rion era meu aluno, depois virou meu primeiro parceiro de trabalho. Vocês viajaram um monte, dando palestra e aula. Dando palestra e aula e expandindo tudo. Foi muito bacana naquela época. Foi muito interessante. E aí começa a minha caminhada. Trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar seriamente com o parapsiquismo, né? Usar o parapsiquismo de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, efetiva, tanto na assistência quanto no processo de didática, de tudo. Né? E, Djalma, agora mudando um pouco de assunto, fazendo uma conta rápida aqui, você disse que está com 60, faz 10 anos que você está com uma paz estrutural, então isso aconteceu aos teus 50. 50 menos 21, 29 anos que você ficou nessa trajetória, 30 anos. 30 anos. 30 anos trabalhando o teu íntimo ali para chegar nessa paz estrutural e essa tranquilidade íntima. Aquilo ia e voltava, chegou uma hora que se virou uma segunda natureza. Isso é muito impactante, né, Djalma? Porque isso é uma das maiores dificuldades para o ser humano, né? De trabalhar com essa instabilidade emocional e um dia tá bem, outro dia tá mal, e outro dia dorme bem, outro dia dorme mal. E como que é isso, assim? Como que você percebe isso na tua vida? Excelente. Uma das coisas, não vou indicar para todo mundo, tá? Mas uma das coisas que me ajudou muito foi a amputação. Não é uma dedicação muito boa. Não indico assim como tratamento, mas por que a amputação ajuda? Eu vou explicar o elemento básico. Porque o que as pessoas acham que é um horror me ajudou demais. Que é o quê? Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar no jeito que você senta, no jeito que você levanta. Tudo que você faz tem que ser pensado técnico. Então a minha vida ela teve que ser muito técnica. Então, tudo meu é muito técnico. Até sentar na privada. Você chega uma hora que aquilo supera. Entende? Aquilo. Domínio do parapsiquismo é tecnicidade, é rotina. Entende? É entrar nos detalhes. Para fazer as coisas da vida, tem que entrar nos detalhes. São os pequenos detalhes que fazem a diferença.
Entende? E esse entrar nos detalhes vai fazendo você. Então, é uma oportunidade, é um spa cognitivo. Agora, tem um processo também, queria que você comentasse dentro de tudo isso, claro, falou que a computação ajudou, mas assim, isso muitas pessoas têm no planeta, elas ficam mais conflitivas do que propriamente no teu caso. Então, eu entendo que nós, né, somos da ciência da consciência, estudamos a nós mesmos. O autoconhecimento tem um papel fundamental nesse processo, né? Então, autocognição para mim, é o elemento principal. Então, comenta aí sobre essa questão de como é que você conseguiu se aprofundar sobre você. Esse processo da amputação, ele só funcionaria, ou só funciona por causa disso. Como eu sou obrigado a fazer isso, eu tenho que fazer isso nos mínimos detalhes. Então, isso faz com que o nosso autoconhecimento, a nossa autocognição aumente. Então, o que é isso? A pessoa hoje está começando a dar uns nomes aí. Mindset. Como é que é o teu jeito de pensar? Meu mindset principal, eles hoje falam mindset de crescimento, mindset... Não, tem um mindset melhor que esse. Que é assim, é um mindset em que tudo é recurso. Nada que me acontece é contra mim. Tudo é recurso. Tudo é a meu favor. Só não é a meu favor porque eu ainda não entendi como é que usa. Não tem manual e eu não sei como é que usa. Então, eu acabei de mostrar para vocês um monte de coisa que aparentemente é muito ruim, mas tudo a meu favor. Eu acabei de mostrar a pior coisa que uma pessoa poderia ter, como uma amputação, como é a meu favor, porque é um recurso. Então, a inteligência por trás disso é o mindset. Entende? Na vida, tudo que nos acontece é recurso. A gente tem a tendência a tentar separar o que a gente gosta do que a gente não gosta. A gente tem a tendência a tentar separar o que é bom do que é ruim. Essa dualidade, ela torna a gente seres duais. Seres que sobem e descem, sobem e descem. Eu não tenho mais essa dualidade. Entendeu? Eu não vivo assim. Eu escolhi viver diferente. Os fatos eu não posso mudar, mas a minha relação com eles pertence a mim. Eu mudo quanto eu quiser. Então eu posso ter a melhor relação possível. E essa tecnicidade que você falou me chamou a atenção, assim, porque o que é mais difícil de tornar técnico, que é o último ponto que você conseguiu trabalhar, que é a tua cabeça, né? Teu pensamento, teu controlar essa estabilidade de estar pensando de forma equilibrada. Não, isso é um efeito da redução dos conflitos. Eu não estou fazendo força para fazer isso. Eu tirei os conflitos, eu fui diminuindo os conflitos. Os conflitos estão exatamente nisso, na forma como a gente vê as coisas. Ninguém magoa a gente se magoa. Entende? Se não me engano, foi o próprio. Eu não lembro agora se foi o Epíteto que falou que não é o que acontece com a gente, o que a gente interpreta como acontece com a gente. Isso que você está falando, né? Exatamente isso. E isso é uma interpretação. E a gente tem uma tendência a fazer interpretações coletivas. Né? Por exemplo, eu sou um cara que não gosta muito de narrativa. Porque é uma interpretação coletiva. E as pessoas compram uma interpretação e ela normalmente não é a melhor. Eu uso a minha. Eu aprendi a usar a minha. Muito bom. E aí, quando você fala assim de você ir diminuindo os conflitos até o ponto em que isso já não gera mais conflito, né? A forma que eu entendo esses conflitos que você está trazendo são os conflitos internos, que basicamente o que é o autoconflito? É você, dentro de você, ter duas interpretações diferentes de alguma coisa externa. Então, por exemplo, você tem lá uma pessoa que te trata mal, por exemplo. Você está lá, a pessoa te dá uma resposta meio atravessada. E dentro de você, você vai estar pensando assim, eu gosto dessa pessoa, por um lado, mas por outro lado, eu fiquei muito chateado com o que ela falou. Aquilo entra em conflito dentro de você,
e você não sabe lidar com aquilo direito. Enfim, você pode pegar isso para qualquer situação da tua vida, Perfeito. né? E aí, quando você consegue enxergar a realidade de uma forma não dual e enxergar a realidade com uma lucidez expandida, tentando entender aquela consciência a fundo, esse conflito tende a diminuir a um ponto que aquilo não gera mais conflito, aquilo Exato. faz você ver aquilo como é. Por exemplo, o caso que você falou aí, né? O que eu faço? Eu primeiro separo o que aquela pessoa gera em mim do que o que ela fez. São coisas completamente diferentes. Por que o que ela fez está me fazendo sentir isso? Porque quem está sentindo isso sou eu. Porque isso que ela tá fazendo não vai afetar dela. todo mundo da mesma forma, né? Cada pessoa vai receber aquilo de uma É forma o que ela diferente. tem para dar. Se eu tiver que mudar o que todo mundo tem para dar para eu ficar bem, ficou ruim. Inclusive é um egoísmo muito grande, né? Claro. E agora, isso, quando você fala desse trabalho que você fez em relação ao conflito íntimo, conflito interior, a um ponto de não existir mais esse conflito, isso é desperticidade? Isso é um dos elementos para você ser desperto. No caso, desperta quem não tem mais assédio, né? Quem não tem mais nenhuma interferência de ser princi- negativo sobre si. Mas principalmente Que é uma coisa mais de rara. você sobre você. Sim. Porque ninguém faz influência negativa sobre você, só você. Quando você separa uma coisa da outra, você começa a entender por que você pode ser desperto. Sim, porque um ponto Entende? interessante. Sim. Um ponto que eu achei muito interessante do que você falou, que tem. Eu lembrei aqui do caso do seu Manuelzinho, que foi um mineiro. Conheci pessoalmente. Você conheceu o Manuelzinho pessoalmente? Ele Então, me chamou para entrar na casa dele. olha que legal. E esse Manuelzinho, ele era espírita. No próprio espírito ele é muito espírita. pouco conhecido, porque o próprio O cara era Oswaldo mais low falava. profile, assim, né? Mas- Pelo Total. profile. E ele falou: essa pessoa não tem mais assédio, quer dizer, não tem nenhum espírito perturbado que acaba, né, que prejudica ele e tal. E eu lembro que quando o Jarbas, inclusive vai estar aqui o Jarbas também futuramente, ele falou numa entrevista que uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim: mas você sente energia ruim do outro? Eu falei: energia ruim é aquele negócio, aquela energia esquisita que vem pra gente, mas eu não me abalo, quer dizer, ele sente aquela carga de energia doente, mas aquilo não é o ponto que você falou, não é o suficiente para afetá-lo, para falar, pô, mas e começar a pensar mal da pessoa, né? Pô, mas essa pessoa aqui também, quer dizer, aí já começa o conflito íntimo. Então, isso é realmente um ponto fundamental para você ter Isso. esse nível de... Exatamente. O que tem uma série de elementos que foram mudando dentro da minha estrutura. Eu acho que isso, naquele momento, é como se eu fosse digerindo pedacinhos daquela experiência. Entendeu? Encaixando as Encaixando peças as do peças. quebra-cabeça, né? E, na realidade, aquela experiência só me mostrou quem eu sou. Quem a gente é essencialmente. Isso aqui é a conscienciologia. Você estudar quem você é na essência. Essa consciência que está aí. Porque a gente não é o corpo da gente. O corpo da gente, ele domina certas coisas de tal maneira que aí a gente até esquece quem a gente é. A maior parte das pessoas não sabe quem é. E a gente muitas vezes leva Porque uma... elas são muito dominadas pelo corpo. E a gente muitas vezes leva uma vida, né, Djalma, que é puramente um reflexo do meio e você cria uma série de mecanismos de defesa e você em algum momento passa a acreditar que você é aquele mecanismo de defesa. Perfeito. Mas se você consegue olhar mais profundamente, você vê que o mecanismo de defesa é uma reação a algo que você sofreu, mas depois que você dissolve aquilo, você consegue ver você na essência mesmo, né? Perfeito. E muita gente não quer nem olhar pra isso, porque aquele mecanismo de defesa meio que vira uma parte da identidade da pessoa, né? Então às vezes a pessoa tem um não quer apego abrir com esse mão. mecanismo Ela de não quer abrir defesa. mão daquilo. Ela acha que ela vai perder a identidade dela. E aí exige coragem, né? Da pessoa poder enfrentar esse mecanismo de defesa e abrir mão. É uma espécie de um luto que ela tem que viver ali pra... Exato. É bem isso. E evolução é isso. É a gente permitir se reinventar, permitir se desconstruir, né? E se tornar mais essencial. Então, Esse é o além da questão do conflito, da anticonflitividade, quais aspectos mais você colocaria na conta do desperto aí? Da desperticidade? E até seria legal explicar o que é a desperticidade pro pessoal aí. É o desassediado permanente total. Isso é um acrônimo que a gente usa, desassediado permanente total. O assédio é assim, nós sofremos influência constantemente. Influências
das energias. Eu acabei de explicar bastante aqui o que é influência energética. Expliquei a influência bem positiva. Mas no dia a dia a gente sofre muitas influências e nem todas elas são tão evoluídas, né? Existem Não, muitas vezes até a gente entra num elevador, dá um bom dia pra pessoa, a pessoa não responde, a gente já fica incomodado com aquilo, né? Você já vê que a pessoa não tem uma resistência muito baixa Exato. a essas interações, né? Exatamente. Então, as interações são as oportunidades que a gente tem de quê? De trocar. Nessa troca, vamos colocar assim, todos nós temos um nível de parapsiquismo. O que é o parapsiquismo? É essa habilidade de ser influenciado e de influenciar. Em tese, assim, fazendo da maneira mais simples seria isso. Habilidade de influenciar e ser influenciado. Ótimo. Mas eu sou influenciado. Agora, quando eu me permito ser influenciado de propósito e sei que estou sendo influenciado naquele momento, é diferente de você ser influenciado sem perceber. Quando você sabe que você é influenciado e aquilo não te desequilibra, não te gera um conflito interno, você não se assediou com aquilo ali. Como você falou, você deu bom dia, o cara não respondeu, você se assediou com bom dia, cara. Ali já é um processo de autoassédio. Às vezes tem interações tão pequenas que a gente Que a se gente contamina já se com assedia, aquilo. A gente se contamina. O nome disso é labilidade emocional, labilidade parapsíquica. Quer dizer, em todo ambiente que eu chego, Aquela piadinha, sabe aquela piadinha do peixe que o cara fala? O cara fala assim, mente superior domina mente inferior. Aí o cara, né, aí o cara vai lá na frente do aquário e sai assim. Né? Mente superior domina mente inferior. Mas isso é uma besteira, mas assim, é uma piadinha mais ou menos isso. Se você é mais influenciado, agora, como é que você permite ou você absorve essa influenciabilidade? De que jeito você o quanto você está consciente para isso, né? Pela sua conscientização. E o que você faz com isso? Porque eu vejo que faz a diferença dentro do processo da tem um espectro aí, assim, né, saudável. Djalma? Tem um espectro aí, Sim. quer dizer, aquela pessoa que é influenciada o tempo todo, em todo ambiente que ela entra, e ela nem percebe que está sofrendo essa influência. Então é aquela pessoa que é uma montanha russa, mas ela está recebendo influência de tudo que é lado. Lábio. E aí ela fica naquela montanha russa e nem percebe que são os outros ou os ambientes que estão influenciando ela, né? Mas a pessoa vai ganhando consciência, ela já vai percebendo mais as interações, às vezes ela se contamina muito com aquilo, mas ela já tá vendo que aquilo... Perfeito. Né, o jeito que a pessoa fala tá me dando uma repercussão aqui, às vezes já percebe até alguma coisa de outras dimensões que estão me influenciando, e daí tem aquela pessoa que é num estágio mais avançado, que ela já percebe que tem essas influências, ela se conecta com aquilo, mas aquilo não tira o equilíbrio íntimo dela, né? Perfeito. Que daí seria esse o estágio da desperticidade. Esse é né? o estágio da desperticidade, exatamente. Quando você consegue manter isso estruturalmente e em qualquer nível de interação, aí você vai estar nesse processo. O desperto, ele tem emoções negativas como raiva, irritação, ou ele já não tem nenhum tipo de emoção negativa? Emoção é uma coisa, emoção é uma marola. Uma marola. O problema da emoção é o como ela repercute dentro de você. Todo mundo vai continuar tendo emoção. Só que um vai ser uma marolinha, o outro vai ser um tsunami. Pode ser uma tremenda emoção, mas ela passa. Pode ser uma emoçãozinha desse tamanho e fica reverberando em você durante 2 meses. Isso é labilidade. Como que é a relação do desperto com a raiva, por exemplo? Que você... É uma coisa passageira. Mas ele, ao sentir raiva, não significa que ele está se assediando. Vai ter que olhar, né? Se ele entrou nisso daí, ele se assediou. Pra mim, essa questão fica assim... Porque, olha um pouco só, confuso às vezes. Só. Entende? Não, Léo, você vai entender agora quando eu explicar pra você. Uma coisa é assim... você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Mas você pode impedir dele fazer ninho. Entendeu? O passarinho pousar na sua cabeça, você vai sentir raiva, você vai sentir... Agora, que repercussão que esse negócio vai ter dentro de você, e você vai ter que sentir cada vez mais isso.
você vai interagir cada vez mais com as pessoas. E cada vez mais isso vai te afetar menos. Aí sim, você começou a se encaminhar. Eu acho que, na minha visão, isso é a minha visão, tá? Total é uma coisa muito avançada. Muito mais do que 50% da escala evolutiva. Eu tenho essa visão Porque também. nem no devaneio a pessoa ela vai entrar nesses processos. Que a pessoa pode devanear umas É porque o questões e ela cara se total é muita, né? E qualquer dimensão. em qualquer dimensão, com qualquer consciência. Então, para mim, o que hoje me interessa a funcionalidade. Então, se eu estiver funcionando bem, se a minha condição de maior desperticidade me aumenta a funcionalidade, me interessa. Mas o estágio evolutivo mesmo, se tá, se não tá, isso para mim é um pouco secundário no meu momento evolutivo. É porque eu acho que aí nessa questão da desperticidade, às vezes tem uma confusão, assim, de que que o desperto é aquele monge budista que tá o tempo todo, assim, né, no estado meditativo e não é isso, Não né? é bem isso, cara. Porque pelo contrário, né? O que eu tenho sentido, o que eu tenho percebido é que quanto menor é a minha labilidade, quanto maior é a minha tara parapsíquica, a minha capacidade de atender mais confusão. Mais silêncio interno, mais confusão externa. Por fora, uma entropia total. Eu vou ser provavelmente... Cenário de guerra. Eu sou disparado mais assediado dessa sala. Por causa dessa parte interna. Eu mostrei pra você minha Isso é parte impressionante. Isso é impressionante. É o mais assediado da sala para fora e as coisas que acontecem no dia, a tal da extra pauta, né? Então, o tempo todo acontecendo coisa, vindo demanda para você. Hoje foi um dia, por exemplo, muito, muito atribulado. Não sei para vocês, mas para mim foi. Entendeu? Eu já sabia que essa live tinha repercussão. Incomodou. Não, e eu imagino que a repercussão vai ser grande para quem está assistindo também, porque o teu relato é muito poderoso. Agora tem uma questão que eu estava pensando aqui. Já, por exemplo, você teve essa EQM foi uma experiência, vamos colocar assim, fora do corpo, excepcional, fora de série. Essa EQM foi a tua experiência fora do corpo mais expressiva ou depois disso você já teve outras experiências fora do corpo que também foram marcantes? Tive outras experiências fora do corpo muito marcantes. Tive experiência de mental soma, tive experiência de consciência contínua. Então você chegou a sair então fora do corpo sem forma humana, para uma dimensão mental. Você chegou a ter isso? Cheguei a ter isso. Cheguei a ter isso. Com aquela expansão que eu tive, eu nunca tive. Com aquela expansão. Aquela é a maior expansão que eu tive. Mas não é a maior experiência. Interessante, né? Falar disso. Já, a gente... Porque há outras experiências mais... Tem alguma que você poderia contar que você acha que seria interessante aqui para as pessoas? Não precisa ser uma espetacular, mas é uma coisa que foi te marcante para você, assim, fora do corpo, alguma coisa que foi... Você quer ver uma coisa que foi muito marcante para mim? Foi quando eu consegui produzir a minha experiência de consciência contínua, sair, né, eu mesmo produzir, mexer com energia até descoincidir de consciência contínua, sair. Lúcido o tempo todo, você não apagou em momento algum. Todo, não apaguei em momento nenhum. Eu tive várias experiências, todas com hipnagogia. Aquela apagada. Teve hipnagogia, mesmo que você esteja lúcido, acabou, não é mais experiência de consciência contínua. Sim. Consciência contínua, você sai lúcido, aí eu saí lúcido, atravessei a parede, saí do lado de lá, assim, olhei o edifício todo, assim, sabe? Voletei, saí, vi a Terra, planeta Terra inteiro, o planeta Terra de longe, assim, sabe? Aí depois voltei, entrei no edifício, entrei no meu corpo e voltei pro corpo, assim. Isso foi super impactante. Fazer isso, promover isso, foi muito impactante. Ou seja, você é um dos que provou que a Terra é redonda. Essa discussão é uma discussão interessante, né, cara? Pô, o cara defender a Terra plana é um negócio... O cara tem que ser bom, né? Tem que ser muito inteligente. Eu vou te falar, viu?
Mas sair do corpo é uma prova, né? A pessoa vê a Terra de longe. Não tem muitas outras, né? Tem muitas, mas isso é muito impactante. Essa pra gente é super impactante. É muito impactante, mano. É muito impactante. Muito impactante. Realmente, e esse momento foi um momento bem, bem bacana, sabe? É uma sensação de liberdade, assim, muito grande. Sensação de liberdade muito grande. Uma outra sensação interessante também foi quando eu comecei a TENEPS. 1989. TENEPS é aquela energização diária, né? É, aquela energização diária. Na verdade, naquela época chamava-se técnica de passos para o escuro. E um dia eu trabalhando para tentar sair do corpo, aplicando as técnicas de projeção, eu expandi muito e fiquei assim do tamanho do edifício, sabe? Uma expansão absurda. Falei, gente, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa energia, cara? Para que serve isso? Né? Tudo para mim tem que ter uma... Eu sou meio utilitarista nisso. As pessoas hoje em dia não gostam muito dos utilitaristas, mas eu acho que a gente tem que ter uma aplicabilidade para tudo, né? Tem uma função, tem alguém... Isso serve para ajudar alguém. E aí, voltei, aquela expansão, aquela quantidade de energia, eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Abri o Projeciologia na página da técnica do espaço para o escuro. Eu nunca tinha ouvido falar na técnica. Eu comecei a técnica sem nunca ninguém ter me falado o que era. Abriu aleatoriamente, né? Abri aleatoriamente na página, entendi o negócio, falei, agora entendi o que eu tenho que fazer. A partir dali começou a fazer. A partir dali comecei a fazer. Que interessante, hein? Isso foi... Djalma, quando você foi na palestra do professor Valdo lá e viu ele falando essa cena, essa senha que te conectou ali, te fez reconhecer ele e todo o trabalho, você conversou com ele lá mesmo? Como é que foi esse... É porque você não comentou como é que foi assim a tua chegada ali na Conscienciologia e como que foi esses primeiros contatos com o professor Valdo? O que ele falou para você na época? É sempre interessante, né? Interessante, né, cara? O que aconteceu? O Valdo, eu só tive contato com ele depois que eu fiz curso. Na verdade, tinha uma pessoa, que era o Baranoff, o Basílio Baranoff, que era o contato, que conhecia o professor Valdo pessoalmente. Num determinado momento ele falou assim, você deve ir na casa do Valdo, você deve conhecer o Valdo. O Valdo ainda não tinha, eu só tinha visto a palestra dele. Ele ainda não tinha visto essa palestra que eu comentei. Aí ele deu o curso avançado. Eu fiz os 4 estágios com o Wagner e ele veio fazer o curso avançado. Quando ele veio dar o curso avançado, aí eu conheci o Valdo. Aí o curso avançado, super bacana. Aí eu conheci o Valdo mais pessoalmente e o Baranoff marcou uma conversa com ele no apartamento dele. Aí eu fui lá no apartamento dele em Ipanema. Foi muito legal a conversa. Eu comecei perguntando para ele qual a vida que eu devia estudar. Qual a vida, qual a época, o que eu devo estudar em termos de reencarnação. Ele falou assim, período intermissivo. Não tem livro, não tem nada. Como é que eu vou estudar isso? O período intermissivo está aí dentro de você, rapaz. Período intermissivo, então, para o pessoal entender, é o período entre duas vidas, né? Então, o último período intermissivo. Então ele falou para você estudar o período ali entre o teu acidente da Segunda Guerra e o teu renascimento, é isso? Exatamente. Uma pergunta que você não estava... Uma resposta que você não estava esperando. Mas depois eu entendi por quê. Ele já tinha me reconhecido da Casa do Cinza. Faz todo sentido. Entendeu? Ele já sabia quem eu era. Ou seja, se fosse para você investir em alguma coisa, de olhar para o passado, de ter uma retrocognição, era para você lembrar daquele trabalho, porque aquilo te conectaria com o que você precisava fazer ali, em termos de trabalho. E além disso, se eu conseguisse recuperar mais do meu período intermissivo, as minhas rememorações mais importantes eram rememorações do período intermissivo, inclusive das outras vidas. Porque lá você teve que acessar tudo de bom das tuas vidas passadas. Isso é que interessa. Não me interessa lembrar a vida com o soma que eu tinha. Provavelmente nesse período intermissivo desses 13 anos, desses 19 anos ali, era o momento que você estava mais lúcido de toda a tua história, né? Exato. Exatamente. Então talvez era... É o melhor momento. É o melhor momento para você lembrar, porque é ali que você estava mais lúcido. Pela lógica, mas também era muito difícil, né? Pensar nisso. E eu comecei a trabalhar e fazer força para lembrar. E quando eu cheguei em Uberaba, que eu lembrei, 20 e tal anos depois,
eu fui lá falar com ele. Falei, Entendi. é isso aí. E ele não tinha me contado. Interessante, né, cara? A pessoa convive com você e não pode. E acha que não deve contar, né? Então isso é É uma coisa que... Qual seria a utilidade dele te contar naquele momento, né? Era uma coisa que você precisava Eu precisava descobrir. trabalhar internamente e o chegar mecanismo de descoberta era muito mais importante do que saber a do informação. que a lembrança em si, né? O mecanismo de descoberta foi muito, muito interessante. E aí, na época, você entrou de cara pro voluntariado depois de fazer o Cara, curso? eu entrei de cara pro voluntariado. Eu realmente fui um voluntário assim, super, super dedicado. Né? Eu dava curso direto, sem parar. Mas foi interessante o seguinte também. Aí conheci o Valdo, ele falou isso, falou essas coisas todas. Falei, vou começar a trabalhar e comecei a dar curso lá em São Paulo. Acompanhei o Wagner em São Paulo. Em determinado momento, o Wagner quis vir pro Rio, né? E ele precisava de alguém para substituir ele em São Paulo. Mas eu sabia que não era eu, cara. Aí eu falei pro Wagner que não ia. O Valdo ainda pressionou para eu ir para São Paulo. Eu falei que não ia. Foi uma das vezes que eu fui contra. Pouquíssimas vezes eu fui contra uma determinação, uma orientação do Valdo. E vim para Curitiba. Aí, quando eu vim para Curitiba, por quê? Agora vamos juntar. Eu tinha 15 anos, eu fiz uma viagem, foi a primeira viagem que eu fiz assim, para fora do Brasil. Né? Primeira viagem porque eu atravessei ali Paraguai e Argentina. Eu vim para Foz do Iguaçu, pela Soletur, naquela época existia os ônibus da Soletur. Vim pela Soletur e aí passei por Curitiba, passei por Londrina. Cara, e o que eu senti nessas idas, eu falei assim, eu vou morar aqui. Em Curitiba. Eu vi que eu ia morar ou em Curitiba, ou em Londrina, ou em Foz. Eu já morei nesses 3 lugares. Eu morei em 2 desses lugares. Você morou nos 3, né? Interessante isso. E aí, senti isso nessa viagem. 1978. Aí, quando eu voltei do congraçamento de 1989 do IPC, do Instituto, voltei, cheguei em casa, a mãe dos meus filhos, a Valéria, minha esposa na época, falou, cara, você também tá achando que a nossa casa já não tá mais aqui? Eu falei assim, tô achando sim, acho que a gente vai ter que mudar. Aí a gente sentou, falei, ó, a gente pode mudar daqui para qualquer lugar do planeta. Onde você quer ir? Me diz aí os lugares que você quer ir. Eu tenho 3 na minha cabeça. Eu já sabia os 3, né? Desde os 15 anos. Aí ela falou assim, então, me diz aí quais são os 3. Eu falei, Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Vou para os 3. Qualquer um dos 3 eu topo. Eu falei, legal. Aí comprei jornais na época, não tinha... E o Valdo nem falava nada de Foz ainda, né? Não, que Foz, né? Não, ele assim nem cogitava, né? Curitiba, em 89 não... Curitiba, Londrina e Foz. Aí juntei aquilo lá. Foz não dava, que nem jornal tinha lá. Londrina tinha a Folha de Londrina. Eu peguei a Folha de Londrina e Curitiba. Eu falei, cara, acho que eu vou para Curitiba, com os meninos pequenos e tal. Eu falei, eu vou para Curitiba, que é uma cidade mais estrutural. Eu tinha um colega de turma do ITA lá também, muito amigo meu. Eu fui para Curitiba. E avisei o Valdo, eu tô indo para Curitiba e tal, não sei o quê. Eu fui para Curitiba. Aí bateu na minha porta o Pimenta, o português. Carlos Pimenta. Falou, ó, já me disseram que você pode dar aula aí. Você está liberado para fazer itinerância. Vamos dar aula nos lugares aí. Ele organizava os eventos. Aí a gente começou a dar aula. Aí dei primeiro estágio com mais de 100 pessoas. 100 pessoas. O negócio foi... E aí começou. E aí a gente deu Londrina, fizemos em Londrina alguns estágios, depois fomos para Curitiba no Aí intervalo. nessa época eu estava com 26 anos de idade. Era super jovem. Super jovem, cara. Super jovem. Por isso que eu dava aula sem parar, às vezes 2 por dia.
Eu dava aula de tarde e de noite e no fim de semana os intensivos. Era assim que eu fazia. E comecei a abrir as cidades e fazia as coisas depois comecei a formar professor. Mas no início eu espalhei um monte de... Cheguei a ter 200 voluntários entre todas as localidades do sul que a gente tocava. Cara, Muito bom. o início foi bem bacana. Eu voluntariei. Comecei pelo IPC Curitiba lá, então. Tá vendo? Tudo começou lá. Muito bom. Tudo começou lá. A partir de uma série de cursos no Interpalace Centro de Eventos. Interpalace Centro de Eventos que fica ali do lado do Guaíra. Do lado do Guaíra. Muito bom. Djalma, eu acho que por hoje a gente fica bom, por né? aqui, mas de todas essas histórias que você trouxe, a gente vai ter que trazer ele em algum outro momento aí, né? Não vai ter jeito. Porque Tô à disposição. a minha vontade aqui é ficar mais umas horas conversando com você e perguntando um monte de coisa, né? Mas a gente vai poder marcar em outras oportunidades. Alexandre, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o Djalma aí, todo mundo tá vendo, até porque você vê como esses temas são aprofundados, né? Tanto como uma EQM, como uma experiência fora do corpo, como um evento parapsíquico muda, transforma. Então, agradecer a presença do Djalma e fica o convite para todo mundo, né? Que quiser também ser transformado, né? A ciência da consciência tá aí, cheia de técnica. Verdade. E a gente pode, cada um no seu passo, no seu momento, fazer suas transformações, né? Então, é um prazer poder compartilhar aí essas experiências. Né? Quer dar um recado para a turma aí? Recado final aí, Djalma. Acho que tá tranquilo. Não. Eu queria agradecer a oportunidade de dividir o Labcom, o Laboratório Conscienciológico, né? A experiência que a gente tem evolutiva de vida. Você já tinha compartilhado publicamente essa tua experiência da Algumas EQM? vezes. Não desse jeito assim, não. Essa é uma das mais... Foi uma experiência nova, então, para você. Uma experiência nova. E a gente Uma tá das tentando mais fazer detalhadas. esse ambiente assim mais descontraído Foi mesmo, muito né? bom. Foi uma experiência muito interessante. Muito Legal. obrigado aí pelo Então a gente agradece muito aí tua presença e já fica o convite aí. Depois a gente dá uma olhada na agenda lá quando que você pode voltar. Tá bom. Tá Vamos bom? combinar. Aos amigos que estão assistindo aí, um abraço. Obrigado aí pela presença aí, né? Vai ficar aí pra eternidade esse episódio pro pessoal assistir. A gente convida vocês aí também pra ficar ligado nos próximos episódios. A gente tá lançando todas as terças aí episódios agora, né? A ideia é que a gente sempre traga pessoas que possam trazer relatos assim como o teu, sabe, Djalma? Trazer assim experiências, vivências, porque isso enriquece muito, né? A gente pode aprofundar, ver como que isso impactou a vida da pessoa. A ideia aqui não é trazer para a pessoa dar uma aula, mas sim para ela poder trazer um pouco da experiência de vida dela, né? Dividir, né? É isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima.